Agradecemos também ao OAB de Sorocaba pela cessão desse espaço. E eu quero, inicialmente, quebrar o protocolo aqui e dizer para vocês duas coisas. Primeiro, eu tive a felicidade de fazer um curso ministrado pelo Jacques. E naquele curso, ele disse que nós não devemos criar ídolos. Mas a partir daquele curso, ele se tornou meu ídolo. Segundo, numa determinada fase de nossa vida, nós somos chamados ao trabalho voluntário. E começamos a trabalhar nesta ou naquela instituição. Será que é possível sempre poder ouvir uma palestra pelo fundador da instituição que você escolheu para prestar serviços? É isso que nós vamos fazer aqui hoje. Vamos ouvir uma palestra com o Jacques, um dos fundadores do CVV. E após ouvir a palestra, eu tenho certeza de que ou continuaremos motivados ao trabalho ou seremos chamados a ele. Com vocês, Jacques. Entendemos ser chegado o momento de divulgar aquilo que nós reunimos em 50 anos de experiências, junto às pessoas desesperadas, deve ser divulgado. É chegado o momento. Nós não podemos permitir que esse grande tesouro de luz fique circunscrito às paredes do nosso plantão. O mundo está precisando. Vemos as ocorrências marcaram semana passada e aquelas que observamos durante o mês de junho. Hoje, por exemplo, pela manhã, abrindo uma página de um jornal, abri a página para ver as grandes notícias, havia 24 manchetes. Lamentavelmente, das 24, somente uma apresentava uma notícia construtiva, uma notícia de caráter positivo. As outras, abstenho-me a comentar. Vocês são testemunhos. Vocês estão vivendo essa vida. Se me perguntarem qual teria sido a notícia positiva,
aquele jovem, eu diria, Richard Lee Norris, que passou 15 anos no claustro. A história, não sei se conhecem, mas ainda muito jovem, numa disputa de rua, bala perdida, levou um projétil na cara e ele perdeu toda a parte inferior, maxilar, os dentes, a língua, transformando-se, pelo menos a sua aparência externa era algo que amedrontava as crianças, algo assim que poderiam dizer alguns repulsivo. E ele passou 15 anos no claustro, na mais profunda solidão, em respeito aos seres humanos que poderiam com ele conviver. Passou por um transplante facial e pela primeira vez, diga-se de passagem, nessa experiência de solidão, tentaram o suicídio várias vezes. Imaginem o estado de sofrimento e amargura que passou o então jovem Richard. E a grande notícia, ele sai do claustro com um rosto, uma cirurgia que levou mais de 30 horas, e comparece com uma face que não amedronta, onde ele se sente aceito e recomeça aos 38 anos a sua vida. Essa foi a grande notícia, notícia positiva, que pelo menos a mim me encheu de alegria. Me senti muito feliz ao saber da experiência passada por esse jovem. Quando o CVV completou 50 anos, 2013, a comemoração, lembram-se, foi dia 18 de outubro. Coincidentemente ou não, era o dia do centenário do nosso poeta, Vinícius de Moraes. Por isso que eu lembrei tanto dele naquele dia. Eu não sabia. Ao final alguém me disse, você sabia que hoje é o centenário de Vinícius? Não estava sabendo. Mas me perguntaram nessa oportunidade, você tem 50 anos de CVV? Eu respondi 25 como plantonista e 50 como voluntário. Qual teria sido a sua experiência nesses anos todos? Aquela experiência que o marcou profundamente. Eu respondi todas, sem exceção. Todas as experiências foram realmente muito gratificantes. Mas não houve uma, assim, que marcou mais que as outras. Eu comecei a lembrar. Comecei a puxar pelos arquivos, abrindo as pastinhas, 2 cliques e vendo, observando. No fim, me lembrei mais tardiamente. Me lembrei ao sair do recinto, ao terminar a abertura, a cerimônia de abertura. Eu cheguei no plantão, na Rua Abolição, eram umas 9 horas da noite, e a plantonista Vera me disse, olha, alguém telefonando insistentemente quer conversar com você. Ele ficou telefonando? Sim, ele vai telefonar, então eu atendo. Telefonou. Monossilabicamente, me disse, eu preciso falar com você. Eu estou disponível. Um detalhe, eu vou aparecer aí depois das 11 da noite. Não tenho pressa, estarei aqui. Outro detalhe, eu sou fulano. Quando ele falou fulano, eu realmente fiquei um pouco chocado. Naquela época, existia estampado nas primeiras páginas dos grandes jornais a foto de um fascínora.
E havia em todo o país uma caçada humana, caçada humana comandada pelo Sérgio Paranho Fleury, procurando esse Facínora, inimigo público número 1. Havia suspeita que ele estava no Paraguai e mandaram um destacamento para o Paraguai. Eu fiquei pensando, será que é ele mesmo? Mas me lembrei de levar sempre muito a sério qualquer tipo de chamada telefônica. Eu falei, eu estarei aqui. Quero garantias. Você terá. Qual? A minha palavra. Tá bom, desligo. Ele apareceu, quase meia-noite. Não quis entrar no prédio da abolição, preferiu naquele corredor, naquilo que chamavam de calabouço, né, embaixo, queria conversar ali. Tinha diante de mim o inimigo público número 1. Acomodou-se e começou a falar. Eu preciso falar. Você não sabe o que é a solidão. E realmente eu procurei alcançar aquele sentimento. Eu vivo foragido. Nunca cometi um crime. Não sou favorável à violência. Mas considere que outros cometeram atos hediondos em meu nome. Tenho as minhas ideias que contrastam, diametralmente opostas do governo reinante. E por isso eu sou caçado. Você não sabe o que é a solidão de quem se encontra constantemente em fuga. Parou para pensar. Eu vou contar a minha vida para você. E começou a discorrer. Lá pelas tantas, a sua voz embargara. Um soluço, daí um pranto contido e, de repente, um pranto convulso. E chorava como uma criança. E eu comecei a perceber que o Facínora era gente como a gente. Comecei a entender que o Facínora, o inimigo público número 1, é uma pessoa como outra qualquer. E naquele momento, lembrei-me, naquele instante, ao conversar com ele, principalmente quando ele se levantou, me abraçou e disse muito obrigado, e se foi. E quando ele se foi, eu podia até ouvir a batida melodiosa de João Gilberto, cantando Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que no peito dos desafinados também bate o quê? O coração. Mas que experiência, que experiência! Sabendo, sentindo que no íntimo do ser, nas regiões recônditas, existe a expressão da bondade. Existe a pessoa boa, existe aquela centelha luminosa. Aprendemos que todos são bons. Maus são aqueles que não tiveram a oportunidade de expandir essa centelha, exteriorizando-a nos seus atos do dia a dia. Essa foi a grande experiência em meio a milhares e milhares que nós vivemos. Vocês estão enxergando isso aqui?
angariamos um tesouro de valor inestimável. Desenvolvemos um jeito de ser com bases na pura expressão do humanitarismo, de uma abertura, esse humanitarismo que nos move e nos alimenta, seria uma abertura para um movimento intenso de fraternização entre os homens. É o que está faltando. O que falta, minha gente, nesse século de declínios que nós vivemos, é amor ao próximo. O que falta é fraternidade. Houvesse um ingrediente mínimo que fosse em nossos atos de fraternidade, todos os problemas do mundo estariam solucionados. Já repetimos, já falamos, e tudo aquilo que nós reunimos, que nós juntamos, é fruto da experiência. Não é fruto de uma tese, de uma teoria, de uma hipótese, não. Por experiências vividas. Fatos reais e concretos. E a realidade é soberana. Então, o que temos em nosso acervo é realmente algo muito, muito valioso. E não pode ser restrito. Achamos e sempre repetimos, face aos grandes problemas que o mundo está atravessando, não existe mais um lugar para o espectador, aquele que fica observando que as coisas entrem em ruína e destruição. Então, da posição de espectador, nós temos que sair desfraldando uma bandeira que nós denominamos uma proposta de vida. Em resumo, o CVV, ao longo de 51 anos, desenvolveu aquilo que nós rotulamos como sendo uma proposta de vida. É chegado o momento de propagar. O mundo está precisando. O mundo, infelizmente, se encontra enfermo. Um dia perguntaram qual seria a enfermidade. São várias, mas entendamos-las como sendo sintomas de um desequilíbrio chamado desamor. No sentido de propagação, no começo do ano, nosso companheiro de Goiânia, Jesus de Oliveira, publicou um artigo muito interessante num jornal de maior circulação em Goiânia e realmente uma mensagem bastante concreta, uma mensagem, uma contribuição muito positiva para uma sociedade enfermiça. Então seria um facho de luz para aqueles que procuram se encontrar em meio a tantos desequilíbrios. Disseram uma vez, a missão do CVV seria valorizar a vida, contribuindo para que as pessoas tenham uma vida mais plena e, consequentemente, prevenir o suicídio. Ora, genericamente, para que nós possamos contribuir para que as pessoas tenham uma vida mais plena, a chamada proposta de vida tem que ser divulgada. Não podemos retê-la mais no ambiente do nosso posto. Ela precisa ser divulgada na forma de uma contribuição positiva para dias melhores. O objetivo do CVV, eu prefiro, achei que o objetivo seria uma coisa muito mecânica, eu prefiro falar em ideal. Que no futuro
próximo possam entender o exercício da amizade como algo tão natural quanto o ato de respirar. Vejam, o que se pretende na comemoração dos 50 anos? Me perguntaram, como será o CVV daqui a 50 anos? E eu respondi, não será. Isso causou um certo espanto. Eu fui questionado e cobrado, como daqui a 50 anos não será? Se nós cumprirmos a nossa parte, se nós pudermos propagar a proposta de vida de tal forma que o exercício da amizade se transforme num ato natural, nós não precisaremos mais de instituições para sustentá-lo. Em fevereiro, nós estivemos em Brasília, a convite dos colegas, falando sobre o mesmo tema, e quem fez a abertura foi um professor da Universidade Brasileira, da UNB, Marcelo Tavares. E ele fez uma pergunta, lançou uma pergunta, por que motivo, se há 30 anos atrás, tanto comentávamos, falávamos sobre a teoria de Carl Rogers, por que motivo hoje até se torna difícil encontrar as suas publicações nas grandes livrarias? Psicoterapia e Relações Humanas. Aonde encontrar? Aonde encontrar? Então, realmente, escasseiam nas livrarias, nas grandes livrarias, as obras de Carl Rogers. Ele dava a explicação. Porque a sua mensagem foi assimilada. Se ela foi assimilada, os princípios rogerianos foram assimilados, dispensáveis serão os compêndios, os livros, as apostilas, entendem? Então é exatamente isso que nós pretendemos. Em resumo, a nossa proposta de vida é o exercício da amizade. E no momento em que o exercício da amizade for sentido, experimentado, como algo tão natural quanto respirar, não precisaremos a retaguarda, as bases de uma instituição para assegurá-lo no seu desenvolvimento. Querem um exemplo um pouco mais chulo? Cinto de segurança. Há 30 anos atrás havia, na televisão, programas educativos falando sobre a necessidade do cinto de segurança. Nas estradas, aqueles grandes cartazes, use o cinto de segurança porque ele salva a sua vida, etc. Tudo isso sumiu. Não é verdade? Por quê? Porque foi integralmente assimilada. A criança entra no carro e já coloca o cinto de segurança. Bom, eu sei que o comparativo é um pouco, mas é aí que nós queremos chegar. Vou contar para vocês uma história em 3 atos. Sim? Vamos em frente? Estão me ouvindo? Primeiro ato. Fins da década de 60. Era uma sexta-feira, 6h15 da tarde. O viaduto do Chá. Estava apinhado de gente. Para passar de um lado para o outro, só acotovelando, pedindo licença, escapando de um, de outro. E súbito, eu percebo uma comoção. Pessoas correndo, gritando, chamando pela polícia. 2 policiais correm desesperadamente e agarram uma pessoa que estava ao ponto de saltar para o irremediável. Os policiais contiveram o indivíduo e um gritava para o outro: passe as algemas, põe as algemas!
estava passando, até entender o que estava acontecendo, me aproximei e disse para ele: o que ele precisa não é de algemas, ele precisa de um abraço. Você pode soltá-lo? Não, de jeito nenhum. Voltou-se para mim: já pensou se esse cara pula? Aí eu entendi a preocupação dele não era pela vida humana, a preocupação dele não era com a outra pessoa, a preocupação dele, lembrei-me de Chico Buarque de Holanda, morrer na contramão, atrapalhando o tráfego. Essa era a preocupação. Eu fiquei um pouco indignado e falei: deixa, vem cá, meu amigo, te dou um abraço. E abracei. Perguntei: você gostaria de tomar um café lá na Líbero Guadaró? Ele assentiu. Então saímos caminhando. Ele se aproximou muito de mim e disse: eu me sinto muito só. Impossível, pensei. No meio de tanta gente, no meio de milhares de pessoas, ele confidenciar-me, se sente muito só, muito só. Mais uma vez, eu me lembrei de Antônio Carlos, brasileiro. Triste é viver na solidão. Como é triste, como é dolorosa a solidão. Ato seguinte, passamos para a experiência 1977 no Clube Espanhol de Mar del Plata. O Che Guevara, o fundador do Samaritano de Londres, ia fazer uma palestra para implantar o CVV na cidade feliz. Mar del Plata, pelos argentinos, é cognominada como Cidade Feliz. O salão estava abarrotado. Havia quase 300 pessoas, as galerias todas ocupadas, e foi uma experiência marcante. Ele voltou-se para todos logo na abertura e perguntou: vocês estão felizes? E a resposta foi estrondosa, em uníssono: sim. Quantos habitantes existem em Mar del Plata? Se hoje são 600 mil, na época eram 200 mil. Alguém falou 200 mil pessoas. Ele fez uns cálculos rápidos e dizia: e numa prova eu tiro nota 0, eu estou automaticamente abaixando o nível da classe, exato. E se eu tiro um 9,5 ou 10, eu estou levantando o nível da classe. Aí um dia me perguntaram: caramba, mas isso que você está falando, não se esqueça, que seria uma gota no oceano. E a resposta é: afinal, o oceano é formado de quê? De gotas. Eu queria responder a pergunta dele, que seria assim: aprender a ser, aprender a viver e aprender a conviver. Exatamente. É um sentido de integração, de interdependência. De interdependência. Isso seria um estágio avançado que nós temos que alcançar. Que nos sintamos interdependentes. Ou se quiserem, em português bem claro, que paremos de andar por aí olhando só para o umbigo. Ó. Nós temos que ter uma visão mais ampla. Eu e o outro somos um. Em resumo, é isso. Em resumo, é isso.
Nesses 51 anos, você foi o agricultor junto com os demais que plantaram a semente do CVV no Brasil. Você se sente realizado? Desculpe, não entendi. Tem? Você se sente realizado de você e os companheiros que há 51 anos colocaram a semente do CVV aqui no Brasil? Se sente Olha, realizado? eu não posso responder pelos meus colegas. Da minha parte, eu respondo. Nós participamos da fundação do CVV no Brasil. Participamos. Soubemos aproveitar a oportunidade. E a nossa grande preocupação foi não atrapalhar. Não atrapalhar. Porque, minha gente, naquela época, onde o suicídio graçava de uma forma assustadora em todo o estado de São Paulo, as estatísticas eram falhas. Havia um departamento de estatística do Estado. Estatísticas falhas, sempre conduzidas, sempre manobradas pelos familiares, querendo ocultar o ato trágico. É evidente que naquela época a sociedade estava se organizando para surgir um trabalho de oferecimento de amizade como resposta a esses gestos de autoextermínio desesperados que eram observados. Então eu digo sinceramente, o CVV é uma reação adaptativa da sociedade. E a sociedade é um grande organismo, isso também aprendemos com Rogers. E sendo um grande organismo, sentindo uma deficiência, ela se reorganiza para supri-la. E foi assim que surgiu o CVV. Se não fosse através desse grupo inicial, seria através de outro grupo qualquer. Se existe algum mérito nesse grupo iniciante, é o fato de terem aproveitado a oportunidade. E nesse aspecto, realmente foi algo muito importante em minha vida. Agora, se eu me sinto realizado, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Acho que todo dia nós temos que estar preocupadíssimos com a nossa reforma anterior, todos os dias. Não sei se é cabível a pergunta, mas pensando de forma filosófica, espiritual, a pessoa Jacques, quem é? Desculpa? A pessoa Jacques, o orador aqui, de forma filosófica, espiritual, se puder ter esse foco. Quem eu sou? Isso. É uma pergunta que eu me faço há 71 anos. Eu não consegui responder hoje. Ele esquece. Bom, meus caros amigos, foi muito bom ter estado aqui com vocês. Foi muito gratificante, muito bom mesmo. Nós agradecemos muito a oportunidade, agradecemos a OAB por ter facultado esse salão excelente para o nosso encontro. E nós começamos, abrimos, falando em Antônio Carlos Jobim. Eu gostaria de encerrar com Gonzaguinha. Quando dizia, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, isso é uma grande verdade. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Paz e alegria para todos vocês.
porque, olha, foi meu aluno na FEI. Estou revelando a minha idade, né? Essa semana veio o Lair. O Lair que era da Tui. Senhoras e senhores, o lugar e o senso comum me diriam que talvez eu devesse agradecê-los pela presença aqui. Colocando-me como ouvinte, creio que não seria apropriado agradecer se atendia a um chamamento que contribuiu para o meu engrandecimento e para que eu possa buscar dentro de mim a criatividade. Jacques, o que se poderia dizer em agradecimento ao Jacques? Quero crer que nada poderia expressar tão bem no teor do que ouvimos aqui. Obrigado, Jacques, pela sua disponibilidade.